Boa noite a todos. Todos nós aqui presentes, neste recanto de luz, de paz e de refazimento. Boa noite também aos nossos amigos, irmãos, que nos acompanham pelas redes sociais. Nosso muito boa noite. E também para os nossos irmãos no outro plano da vida, que aqui se encontram conosco. Sintamos todos nós em casa, porque outro não é esse lugar senão o nosso lar de fraternidade e de amor. Pedimos a gentileza que todos nós desliguemos nossos celulares ou coloquemos no modo avião para que nossas ligações deste mundo não nos atrapalhem com as ligações do mundo superior. Então, por gentileza, vamos manter também nossos pensamentos elevados para que a vibração que emana deste ambiente possa alcançar nossas consciências e nossos corações. Um aviso também que gostaríamos de fazer é lembrá-los que no dia 19, agora sábado, às 4 horas da tarde, nós realizaremos mais um evento, mais uma coleta da campanha do Quilo. O que é a campanha do Quilo? Consiste numa coleta, somos grupos de jovens como eu, né, que saímos, um grupo de jovens, nos reunimos, preparamos aqui vamos dizer assim, nossa equipe, e saímos, escolhemos um bairro, um bairro, algumas ruas desse bairro, conforme o tamanho da equipe, e batemos de porta em porta, explicando o que é a campanha do Quilo, pedindo doações para as nossas cestas básicas. E ficamos muito felizes, porque da última, que foi feita em setembro, nós coletamos materiais de limpeza e também de higiene pessoal para compor as nossas cestas básicas. Então, é um momento muito bom. Quem puder se juntar a nós, está totalmente convidado. Quem não puder, vibre para nós e por nós em favor da nossa campanha do Quilo. Bom, a nossa noite está organizada, como de costume, no primeiro momento com esta introdução feita por mim e de Murta, e no segundo momento a palestra principal feita por Donizete, e em seguida nós passamos ao trabalho de passes. Vamos conversar um pouquinho, lembrando de Jesus. Perdoe-me se eu insisto em falar de Mateus, mas sou sobremaneira encantada pela narrativa de Mateus, sobretudo porque ele é o apóstolo que acompanhou Jesus e concomitante a isso, escreveu o Evangelho, ouvido da própria boca de Jesus. E esse encantamento nos chega pela sensação, pelo sentimento de originalidade que acreditamos haver nos textos desse evangelista. E Mateus nos conta que, terminado o Sermão da Montanha, Jesus sai então da Galileia e parte para os confins da Judeia, indo além do Rio Jordão. E atrás dele seguia uma multidão sequiosa de orientações, de refrigério, de acompanhamento, e também aqueles que o testavam incessantemente. E ele ia dessa forma, orientando uns, respondendo a outros. E eis que as famílias trazem as crianças até ele para que ele impusesse as mãos sobre elas. E aí, como havia todo aquele movimento, aquela multidão, os apóstolos começaram a tirar as crianças, a repreendê-los, e repreender também os familiares das crianças. E aí Jesus disse a memorável frase, que está lá, esse trecho que nós narramos aqui sob a nossa própria emoção, mas que está no livro de Mateus, capítulo 19, versículos de 13 a 15. E aí Jesus nos diz: deixai vir as minhas criancinhas, não as embaraceis, porque delas é o reino dos céus.
E aí nós lembramos que Teóforos, na lavra, que é o espírito Teóforos, da lavra de Geraldo Lemos Neto, traz o livro Inácio de Antioquia, que é aquele menino primeiro que era levado a Jesus e que Jesus toma nos braços e abençoa no primeiro momento. Inácio de Antioquia, que foi, há uma divergência nas referências históricas, o primeiro ou o mais aceita é a alternativa de que ele foi o segundo bispo de Antioquia, segundo a visão da Igreja Católica, e que foi condenado à morte e entregue às feras no Coliseu, aos leões. Bom, no dia 12 de outubro, nós comemoramos, por cultura, o Dia das Crianças. É um dia memorável para nós. Nós lembramos do nosso tempo de criança, quando éramos inebriados pelo carinho dos avós, de um tio ou uma tia predileto, dos folguedos com os primos, das canções de ninar, das guloseimas. E temos muita saudade desse tempo, e para compensar nossa saudade, nós preparamos para as nossas crianças de hoje um pouco desses regalos, para que elas se sintam também amadas por nós, importantes para a nossa história. Sim, mas como a doutrina espírita vê a criança? Gostaríamos de nos estender até às 10 horas da noite. Talvez às 11, mas o tempo não permite, a organização da casa não nos permite, e por isso vamos simplificar nossa fala de hoje. Nós vamos lembrar que o Livro dos Espíritos, nas questões de 197 a 199, trata exatamente da importância da reencarnação, falando que muitas vezes a criança, e não raras as vezes, como dito no próprio Livro dos Espíritos, as crianças são até mais evoluídas do que os pais, mais adiantadas do que os pais. E também nas questões 379 a 385, no Livro dos Espíritos, nós vamos ter uma série de explicações que vão nos dizer a importância da infância para o amadurecimento espiritual. Pois sim, Divaldo, em suas palestras, de cujo título não me lembro neste momento, nos diz que a primeira infância, até ali pelos 7 anos de idade, e essa fala é amparada por estudos da área da psicologia, da neurologia e da psiquiatria, que a criança encontra com o seu aparelho físico ainda não preparado para um raciocínio muito vigoroso. Então nós vamos ver a importância de, neste tempo, a família amparar, educar e trazer para a criança os ensinamentos primeiros que vão direcioná-lo no futuro. Isso é deduzível também pelo que Allan Kardec traz para nós nessas questões últimas de que falamos agora. Mas atentos ao relógio, vamos lembrar também do capítulo 8 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8º, que traz na questão 118, no item 18, que é uma mensagem dos mentores espirituais, instruções dos espíritos, uma mensagem de João Evangelista. Por que João Evangelista? Por que trazemos isso hoje? Porque foi João Evangelista que depois toma Inácio de Antioquia nos seus braços e cuida dele até que ele se torne autônomo para dirigir a igreja de Antioquia. E é João Evangelista, São João Evangelista que vai dizer, lá no Evangelho, que Jesus veio para as suas crianças, que éramos nós, que somos os fracos, os escravizados e os viciosos.
Jesus não veio para os sãos, ele veio para os doentes, ele veio para nós. E nós éramos as suas crianças, e São João vai nos dizer, queria que os homens a ele Jesus, fossem com a confiança daqueles entezinhos, aqueles para quem Jesus veio, aquelas crianças de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres que são todas mães. Olha que interessante. Então Jesus vai nos dizer, e com esse estudo que fazemos brevemente, que a criança pode ser um espírito muito mais adiantado do que seu pai, do que sua mãe. A criança pode ser até mesmo um desafeto, um espírito anterior. Enfim, a criança está no momento corpóreo como criança para aprender o que nós, os adultos, os seus familiares, vamos ensinar a elas. Porque aquela criança é criança do ponto de vista físico, mas do ponto de vista espiritual, não necessariamente é criança. Muitas vezes já foi o avô daquele pai que ali está. Nós temos vários exemplos disso na literatura espírita. Daí a importância de nós entendermos essa infância espiritual, que é aquela primeira de que nós falamos das criancinhas de Jesus, que é um momento de estado de ignorância, que infelizmente nós ainda estamos, mas estamos marchando para a nossa evolução. E também, valendo-nos da infância física, quando o nosso organismo e nossa condição de carne física ainda não consegue deixar que o espírito se manifeste com as suas condições, que ele traz das suas encarnações anteriores, para que nós tragamos para as nossas crianças os ensinamentos de responsabilidade, de senso de família, de sentimento de fraternidade e de dever moral. Não precisamos ser santos, não somos santos. Somos também pais e mães, tios, tias, avós, avós, que aprendemos com nossos entezinhos. Sim, eles nos ensinam muito, mas somos, sobretudo, os adultos que podem, conforme diz a velha máxima que temos propalada na nossa sociedade, de que as palavras comovem e os exemplos arrastam. Então nós vamos refletir hoje da condição, na nossa atuação com os puros de coração, ainda que não tão puros do ponto de vista espiritual, mas puros de coração, como o capítulo 8, bem-aventurados são os puros de coração, porque deles é o reino dos céus. Vamos pensar como nós estamos tratando nossas crianças, como nós conduzimos esses espíritos, muitas vezes, mais evoluídos do que nós. E aí foi publicada esta semana uma pesquisa da Universidade de Harvard que nos diz o seguinte: a criança que contribui para as tarefas do lar, a criança que contribui para as tarefas do lar ou com as tarefas do lar, não como ajuda à mamãe ou ao papai, mas como parte da sua responsabilidade familiar, torna-se um adulto muito mais responsável, muito mais autônomo e muito mais feliz. Então, dar responsabilidade com ternura, abraçar, acarinhar, ser terno, mas ser firme, com ternura, com educação, porque nossos netos, nossos filhos, já sabem muito mais do que nós, por exemplo, com a tecnologia.
nossos filhos, nossos netos. Disse a minha mãe certa vez que eu demorei quase 7 dias para abrir os olhos. Os meus netos já nasceram com os olhos abertos. O que é isso? Evolução da espécie. Evolução de quem vem depois vai nos melhorando. Pois que nós, então, cumpramos nosso dever de pais, mães e familiares, com a graça e o amor de Jesus nos nossos corações. Que nossas famílias sejam uma pequena amostra, ainda com todas as nossas perfeições, mas que seja uma pequena amostra do que é ser cristão. A vocês, pela atenção, muito obrigada. Passemos agora para o estudo com Donizete. Porque senão ele desce. Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, aos desencarnados que também vieram aqui acompanhar a nossa explanação, boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso estudo é a mensagem evangélica e doutrinária Amor a Si Mesmo, do livro Garimpo de Amor, ditado por Joana de Ângeles para a psicografia de Divaldo Franco. Como sempre no início das nossas atividades, nós fazemos uma pequena prece. Aqueles que quiserem e puderem cerrar os seus olhos, elevar o pensamento a Deus, a Jesus. Aos nossos mentores, aos mentores desta casa, para que possamos crescer um pouco mais em cada estudo que fazemos, em cada palestra que fazemos, para que a nossa escada de Jacó seja sempre mais abreviada, seja sempre mais iluminada. Porque nós estamos neste mundo de provas e expiações para evoluirmos. Então estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Tem alguém que está vindo pela primeira vez nessa casa ou na casa espírita? Se tiver, é a primeira vez nesta casa ou aqui, mas já conhece o Espiritismo. Tá bom. Seja muito bem-vinda, que possamos auxiliar no crescimento espiritual. Em João, no capítulo 13, versículos 34 e 35, Jesus disse: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito Lázaro, no capítulo 11, cujo título é Amar o próximo como a si mesmo, o item 8, Lei de Amor, ele diz: o amor resume toda a doutrina de Jesus inteiro, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. Em sua origem, o homem só tem instintos. Quando mais avançado, e
corrompido só tem sensações. Quando instruído e depurado, tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor. Não o amor no sentido vulgar, mas esse sol que condensa e reúne todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. A lei de amor substitui a personalidade pela fusão dos seres, extingue as misérias sociais. Feliz aquele que ama com amplo amor os seus irmãos em sofrimento. Feliz aquele que ama, pois não conhece a miséria da alma e nem a do corpo. Tem os pés ligeiros e vive como que transportado fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos assustaram-se e os mártires, cheios de esperança, desceram ao circo. As pessoas possuem um amor no seu íntimo, mas não conhecem. Necessitam de alguém que as desperte para o significado profundo e o valor incomparável desse tesouro. Muitos se referem ao amor como algo que está em tal ou qual lugar. Apresenta-se nesta ou naquela situação, sob uma ou outra condição, indicando lugares onde raramente pode ser encontrado. O amor está em todos os seres pensantes, esperando somente ser identificado para realizar o objetivo para o qual se destina. Não exige sacrifício, nem qualquer imposição externa, para realizar o trabalho de harmonia e beleza. O amor converte os sentimentos humanos e glorifica-se, tornando-os santificados e libertadores. O amor é igual ao diamante. Fica só esperando o rio da existência até ser descoberto e passar pelo desbaste das imperfeições para brilhar em toda a sua glória. O amor fica escondido, só esperando para que nós cheguemos até ele e desbastemos as imperfeições. Não surge completo, acabado, precisa ser trabalhado, aprimorado, bem orientado. Quanto mais aplicado, mais se embeleza. Quanto mais é repartido, mais se multiplica em poder, valor e significado. É o grande desafio para a existência humana, para a conquista do espírito imortal. Jesus vive o amor a si mesmo, à medida que se entregava ao próximo e à humanidade. O amor que se deve oferecer ao próximo é consequência do amor que se reserva a si mesmo. Somente quando a pessoa se ama é que pode distribuir amor com as pessoas e seres que estão à sua volta. Se nós só vermos o cisco no olho do irmão e não vermos a trava no nosso olho, nós não estamos amando. Nós precisamos primeiro ver a trave do nosso olho e tirar, mostrando que o nosso amor está compatível conosco, para depois então vermos o cisco no olho do irmão. O amor a si mesmo, ou auto-amor, é constituído pelo respeito que cada qual deve ofertar, trabalhando em favor dos valores éticos que lhe dormem latentes e merecem ser ampliados, para se transformarem em libertação da ignorância e em paz de espírito, que afete outras vidas. Sem amor a si mesmo, a pessoa não dispõe de recursos para encorajar o seu próximo ao crescimento e valorização, pois fica nas sensações do imediatismo, longe dos estímulos dignificantes e libertadores. Se a pessoa se ama,
ela deixa de ser egoísta e passa a ver no próximo um amigo e não um rival. O amor a si mesmo dá a dimensão emocional sobre a responsabilidade que se deve manter pela existência e sobre o esforço para dignificá-la a cada instante, aprofundando conhecimento e sublimando emoções, direcionadas sempre para as mais elevadas faixas da espiritualidade. Assim, é fácil preservar-se das conquistas exteriores e desenvolvê-las mediante a aplicação dos códigos da fraternidade e da compaixão, da caridade e do perdão. A consciência de si mesmo, quando se ama, fica clara quanto aos enganos cometidos, aproveitando a oportunidade de reparação, enquanto dá ao próximo a compreensão de suas dificuldades na busca da felicidade. Quando descobrimos que o amor liberta a nossa consciência, temos a oportunidade de redimirmos dos erros porque fomos alertados para a nossa recuperação e correção. Compreendendo a finalidade da existência terrena, a pessoa desperta para o amor a si mesma, trabalha sem desespero, confia sem inquietação, serve sem humilhação, produz sem servilismo e avança sem tensões perturbadoras no rumo dos objetivos essenciais da vida. O amor a si mesmo contribui para a valorização das conquistas e torna-se estímulo para novas tentativas com vistas à realização de uma existência plena. Quem se disponha a amar precisa resolver as inquietações internas que produzem desamor, que conspiram contra a autoestima, e assim vai conseguir o que deseja. Nós temos uma sociedade de ajuda mútua que ela tem como lema: primeiro as coisas primeiras. Primeiro a gente resolve os primeiros problemas, depois vamos resolver os secundários. E é por isso que nós vamos sempre estar resolvendo aquelas pequenas coisas em primeiro lugar, em vez de subir a escada aos pulos. Vamos degrau a degrau. A falta de amor a si mesmo resulta de conflitos que vêm da infância mal amada, de frustrações acumuladas e de projetos que não se consumaram conforme desejados, dando surgimento a complexos de inferioridade e insegurança e a fugas psicológicas. Tem uma canção que diz: aquele menino que ia mudar o mundo assiste a tudo em cima do muro. Não sei se alguém conhece, mas é famosa. Se aquele menino amasse a si mesmo, ele não ficaria em cima do muro. Desceria do muro e resolveria as vicissitudes da vida e venceria. Ninguém nasce para perder. Somos todos vencedores. Basta que nos olhemos. Agora, nesse instante, nós estamos já quase no final do ano. Já resolvemos tantos problemas até agora, né? Lá se foram os problemas anteriores. A pessoa que a si não se ama encontra motivos frívolos para justificar o sentimento de vazio existencial, transferindo para o próximo aquilo que gostaria de desfrutar ou de possuir. A pessoa que se ama, não importa com qual roupa o dia vai se vestir. Se o dia vai fazer calor, agradece por não precisar se agasalhar. Se o dia for fazer frio, agradece o agasalho que tem. São detalhes físicos que parecem retirar o conforto e a satisfação pessoal na aparência ou na constituição. Dificuldades da inteligência, posição social, problemas da saúde,
que sem dúvida não merecem maior consideração e deverão ser enfrentados de maneira positiva, diferente, proporcionando estímulos para novos enfrentamentos e vitória a vitória. Durante muito tempo, a pessoa coleciona a insatisfação consigo mesma, atribuindo-se fracassos que nunca aconteceram, infelicidade que não tem justificação, quando fazem comparações com outras pessoas que acredita ditosas e sem problemas. Nós estamos sempre nos comparando com alguém mais bonito que nós, mais rico que nós, com mais condições psicológicas melhores que nós. Nós sempre estamos por baixo. Vamos elevar o nosso pensamento, o nosso patamar e nos amarmos. Quando nós nos amamos, nós nos igualamos àqueles que nós julgamos ser melhores que nós. E a pessoa fica no dilema e sempre se comparando com os felizes, maldizendo a própria sorte. Só maus pensamentos afloram sua mente. No instante em que se mirar, vai ver que o mundo tem muito mais momentos felizes que tristes. Mas os tristes são o que marcam. A felicidade é fugaz. Em uma atitude conflitiva, tenta amar-se, luta feroz por acumular dinheiro, conseguir destaque na sociedade, tornar-se importante, invejada, entrega-se a trabalho exaustivo, inconscientemente para fugir à sua realidade, ou supondo-se insubstituível no desempenho da tarefa ou realização a que se entrega. Ao começar a amar-se, descobre que são as pequenas coisas, aquelas aparentemente sem grande importância, que são engrandecedoras. Os momentos de solidão, esse momento de solidão para autoanálise e reflexão, instantes de prece silenciosa, refazimento através da música, de caminhadas tranquilas, de carícia a crianças ou animais, de cuidados com plantas, flores e adornos vivos, sentindo a vida fluir de todo lado. Em outras ocasiões, conversações edificantes, sem objetivos imediatistas, cuidados com a alma, preservando-lhe a lucidez em relação aos deveres e aos compromissos que lhe dizem respeito. A seguir, torna-se necessário uma avaliação daquilo que é útil em relação ao que é secundário e a que se atribui significado exagerado. A questão 919 de O Livro dos Espíritos propõe essa avaliação. Nos diz para fazermos um balanço de como foi o nosso dia. E essa avaliação vai nos mostrar as diretrizes às quais devemos caminhar. O amor a si mesmo desempenha uma ação autoterapêutica, porque liberta dos conflitos de autopunição, de autocensura e de autocompaixão. A compreensão dos próprios limites e possibilidades tenta um sentimento de alegria, pelo já conseguido e de encorajamento em relação ao que ainda pode ser conseguido. No cultivo desse propósito, o egoísmo não consegue um abrigo, o egoísmo não consegue um asilo, porque não existe ambição de posse ou de domínio, de superioridade ou de vitória, senão sobre as próprias paixões perturbadoras. Repetindo que Jesus viveu o amor a si mesmo, à medida que se entregava ao próximo e à humanidade. Nunca se permitiu relaxar da tarefa para a qual veio ao mundo. Jamais transferiu o culto do dever
mesmo quando perseguido, caluniado, vigiado pelos adversários gratuitos. Não caiu em tristeza ou depressão, e não faltaram motivos para isso. Manteve-se acolhedor com os enfermos e cansativos companheiros de ministério, dócil ante as misérias morais dos doentes da alma, compadecido da ignorância que existia em toda parte, confiante em Deus e em todos os instantes, até mesmo do Calvário, no instante do Calvário. E por conhecer a grandeza de que era constituído, não falhou, não temeu, não deixou de amar, embora desamado, injuriado e aparentemente vencido, terminado por vencer todas as injunções perversas de seus sequazes. O amor próprio é aquele que a pessoa devota a si mesma, a forma ideal de buscar a renovação interior, de progredir moral e emocionalmente, de construir o edifício das realizações que embelezam e planificam o caráter. O amor próprio é conquistado através de um grande silêncio, a fim de que se possa examinar o íntimo, de modo a ouvir as mensagens que nele se encontram adormecidas e que vão despertando suavemente. O amor próprio é a maneira mais promissora de ampliar-se a capacidade de afeto, direcionando-o para outras formas de vida, para outras pessoas. O amor a si mesmo, proposto por Jesus, é um convite sem retoques à dignidade pessoal, ao cumprimento dos seus deveres em relação aos anseios íntimos que se estendem aos sentimentos do próximo. No começo, expressa-se como autovalorização descabida por ignorância das suas possibilidades inatas e daquelas que supõe possuir. O amor próprio convida o esforço de compreensão dos direitos de todas as pessoas perante a vida e que também lhes são lícitos, nunca se constituindo um privilégio que se atribui em detrimento daqueles que são inerentes aos outros. O amor próprio não deve ferir o direito das outras pessoas, mas ser um convite a uma busca interior. O amor próprio é saudável, é fundamental nos relacionamentos humanos, em particular nas parcerias afetivas, quando direcionado para a autoeliminação. À medida que nós, seres humanos, conhecemos nossos objetivos existenciais, dos desafios que nos esperam, de como enfrentar insucessos e problemas, maior se nos apresenta o amor próprio, que nos induz a não cometer as mesmas loucuras de antes, ao culto do personalismo perturbador, ao narcisismo, à subestima, a esquecer nossas conquistas grandiosas. À medida que o ser humano conscientiza do que já conquistou e o que precisa conquistar, parabenize-se a si próprio. Vê nos grandes missionários verdadeiros mestres, mas não os inveja. Assim como não lamenta aqueles que seguem na retaguarda, porque tem a perfeita compreensão que no processo evolutivo não andamos lado a lado. Uns vão na frente, outros vão mais atrás. O amor próprio abre um leque de possibilidades de serviço para o progresso interior, equilibrando a emoção em relação às aspirações, a mente em relação ao comportamento, a vida diante da imortalidade.
O espírito, induzido ao aprimoramento, torna-se tolerante para com os erros do seu próximo, mas não se torna julgador de ninguém, porque conhece as dificuldades do autocrescimento. A sua visão de mundo é mais abrangente, mais rica de compaixão, mais enternecedora. Esse enriquecimento opera o milagre da paz interior, por compreender que, mesmo não amado, tem o dever de amar. Ignorado em suas próprias conquistas, cumpre-lhe preservar o amor por si mesmo. Quando é humilhado, não se sente diminuído. Exaltado, não acredita em superioridade. Perseguido, não teme a ninguém ou situação aflitiva. Bajulado, não acredita na lisonja mentirosa. O amor próprio dá a exata dimensão do que se é, de como se encontra e de quanto necessita realizar a fim de alcançar o objetivo da harmonia. Preserva o teu amor próprio para não cair no egoísmo. Não te estranhando com as pessoas que não te atribuam consideração, que supõe merecer. O teu valor moral não pode ser medido ou compreendido por outras pessoas que não estejam em nível de idêntica percepção. Com amor próprio, acima de suspeitas infundadas, conquista as paisagens íntimas e sai no rumo do infinito. O amor a si mesmo, sem a paixão ególatra, eleva o ser à culminância da plenitude, auxiliando no desenvolvimento dos tesouros ignorados que estão adormecidos. Esse amor se manifesta como forma de preservar e dignificar a existência física, harmonizando-se com o conjunto geral, tornando-se um polo de alegria, paz e bem-estar que a todos penetra e envolve. Dedica-te à meditação salutar em torno das tuas deficiências para corrigi-las, dos teus valores para ampliá-los. Usa de severidade sem crueza e de amor sem pieguismo, para te colocares em rota de equilíbrio, de crescimento. Amar-se é uma forma de aprimorar-se em espírito, em emoção e em corpo, sem nenhum desprezo por qualquer componente do conjunto harmônico que és. Ama-te, lutando com tenacidade para te superares cada dia mais, estabelecendo novas diretrizes e alvos promissores que lograrás, sendo generoso, ativo e perseverante no bem, em relação a ti mesmo. Quando o amor vos chamar, segui-o, apesar do seu caminho ser duro e íngreme. O amor não dá nada além de si mesmo e não toma nada além de si mesmo. O amor não possui nem é possuído, pois o amor é suficiente ao amor. Amar é a lição que Jesus nos deixou. Abramos os nossos corações para o amor que emana de Jesus e que possamos amar cada vez mais. Nós estamos nesse planeta nosso de provas e expiações para evoluirmos. E a evolução é o amor. Paz e luz a todos. Quero lembrar que as pessoas que quiserem fazer alguma observação, algum comentário, perguntas, esclarecimentos, depois da palestra e do passe, nós estamos sempre à disposição para um atendimento, para um bate-papo,
para trocar informações, tanto a respeito da doutrina, quanto a respeito da nossa casa que nós frequentamos. Vamos à nossa prece final. Aqueles que quiserem, puderem cerrar os seus olhos, com o pensamento já elevado a Deus, Jesus. Agradeçamos os conhecimentos que nós aurimos nessa noite. Agradeçamos aos nossos mentores que nos trouxeram essas palavras para que possamos sempre estarmos aptos a amar, distribuir amor e receber amor, amando-nos a nós mesmos, amando ao próximo como a nós mesmos, e amando a Deus acima de todas as coisas. Que assim seja.